Olá, concurseiros de plantão, aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco. Tudo bem com os senhores? Que comigo está muito bem. Está bem por quê? Porque na verdade estou aqui hoje com os senhores, iniciando o nosso curso, uma leva de módulos aí, de um curso completo que nós vamos gravar aqui, com o pessoal do Provas de TI, justamente sobre auditoria e fiscalização de contratos de TI. Sou membro, gente, da equipe itinerante, ok? Uma equipe composta aí de professores profissionais na área de cursos preparatórios para concursos públicos para tecnologia da informação. Se vocês quiserem saber maiores informações sobre a equipe, aconselho que os senhores entrem então no nosso site, que é o www.itinerante.com.br. É itinerante mesmo, gente, é itinerante, é isso mesmo, que é uma analogia perfeita aí sobre a equipe itinerante, gente? É um curso aí que vai tratar então, de uma abordagem completa, que nós faremos aqui no decorrer dessas aulas com os senhores, tá bom? Com resolução de alguns exercícios, apresentação da parte teórica, do que realmente vem sendo cobrado pelas bancas no que diz respeito a essa disciplina de auditoria e fiscalização de contratos de TI. Essa, claro, é uma aula introdutória somente, na qual eu busco apresentar para os senhores a proposta do curso, busco me apresentar para os senhores, para quem ainda não me conhece, perfeito, e também busco apresentar um pouco do que os senhores podem esperar no decorrer desse curso e de todos os módulos que vierem para poder compô-lo. Como curiosidade, para quem quiser, podem entrar, gente, aqui no meu blog, que está escrito aqui do lado esquerdo, logo abaixo, que é www.tiparaconcursos.net. É o lugar, gente, onde eu comumente posto toda a minha vida profissional como professor, perfeito. É onde eu vou colocar para os senhores, onde eu tenho gravado videoaula, quais videoaulas eu tenho disponibilizado, tá joia? Claro, se os senhores acompanharem, se forem videoaulas aqui gravadas por Provas de TI, vai estar lançado no site www.provasdeti.com.br, certo? Agora, claro, existem trabalhos que a gente faz, como por exemplo as aulas presenciais, os cursos em PDF, certo, gente? Os comentários de questões, de provas de concurso, e é nesse local onde os senhores vão conseguir acompanhar, vamos colocar assim, a minha vida profissional como professor. Se por um acaso tiverem curiosidade também, podem acessar minha fanpage, que é facebook.com/ti-para-concursos, ou então me sigam no Twitter, que é twitter.com/gabrielfpacheco. Logo acima ali, nós teremos então o meu e-mail, professor.gabrielpacheco@gmail.com. Vamos logo que especificar uma regra muito clara, Se forem dúvidas que os senhores tiverem justamente sobre o curso, dúvidas que os senhores tiverem sobre auditoria e fiscalização de contratos de TI, o que eu vou pedir? Eu vou pedir aos senhores que simplesmente encaminhem as suas dúvidas para o meu profile, ou seja, o meu perfil dentro da rede itinerante, que vai ser www.itinerante.com.br/profile/prof. Gabriel Pacheco. Professor, eu não posso te mandar e-mail então, é isso que você está me falando? Não, gente, de forma alguma. O que eu estou lhe pedindo é que você simplesmente poste suas dúvidas neste local, nesse link, entendeu? Por quê? Às vezes a sua dúvida pode ser a mesma dúvida de vários outros colegas. E como com certeza nós sabemos, talvez eu possa lhe deixar de responder 10, 15 e-mails que falam sobre o mesmo assunto, somente pelo fato de ter respondido isso em cima do quê? Em cima no meu profile, tudo bem? Então vamos lá, gente. Onde que os senhores vão adquirir então as aulas, entendeu? Os módulos referentes a esse curso completo. Os senhores vão adquirir justamente onde? Em www.provasdeti.com.br. Vamos tocar adiante então, meu povo? Então vamos lá, gente. A nossa programação de hoje tem a ideia justamente da gente fechar algumas regras do jogo, certo? Regras do jogo por quê? Para efeito de entendimento de todos os senhores. Para não me dizerem depois, professor, olha, eu assisti a sua aula introdutória, tudo bem? Assisti sua aula de lançamento do curso no YouTube, assisti sua aula de lançamento do curso na sua página e simplesmente o que o senhor falou lá não é verdade. Então vamos devagar, porque a gente vai trabalhar com a programação e eu vou apresentar para os senhores o nosso curso de forma que tenhamos as regras do jogo todas muito bem definidas. Tudo bem, gente? Ou seja, isso aqui vai ser a videoaula de apresentação e de boas-vindas aos senhores, de boas-vindas a todos os senhores que têm interesse no curso. Vamos lá então, gente. Quem sou eu?
Eu sou, na verdade, essa pessoa linda e maravilhosa, né, gente, que está nessa foto ao lado, perfeito, ou seja, os alunos que já me conhecem pessoalmente sabem quem sou eu pessoalmente, mas é legal sempre colocar uma foto para que a gente tenha uma identificação pessoal, né? Alguns dos senhores vão estar falando, poxa, o professor está colocando um Photoshop danado aqui, né? Até confesso, gente, talvez uma coisa ou outra tenha sido feito no Photoshop, mas o legal e o interessante é que a gente consegue ter uma identificação aqui de quem sou eu, beleza? Então vamos lá, gente. Eu iniciei a minha vida profissional como estagiário na área de tecnologia da informação, é claro, assim como eu acredito que vários dos senhores também iniciaram suas vidas profissionais aí como estagiários. Passei então a analista de suporte, certo? Fui analista de suporte durante um bom tempo da minha vida. Trabalhei como analista de suporte em soluções que diziam respeito à unificação de mensagens, à parte de mensageria, né? Como por exemplo servidores de fax, servidores de call manager, né, gente? E por aí vai. Fui desenvolvedor de soluções desse gênero, né? E passei então para analista de sistemas. E dali, de repente, num certo momento, eu senti que simplesmente não levava muito jeito, né, para a área operacional da tecnologia da informação, né? Afinal de contas, tem pessoas que são geniais na área operacional, tem pessoas que são geniais nessa área de gestão, né? E eu acabei indo para a área de gestão, gente. Fui para a área de gestão, onde eu consegui ali, né, uma projeção muito interessante profissional, né? Segui a vida de gerente de projetos, né? Fui certificado PMP, fui certificado CSM, né? Fui não, ainda sou, né, gente? Certificado MPS-BR e tenho também um MBA na área de gerenciamento de projetos, que foi obtido juntamente à Fundação Universo. Dentro da minha carreira profissional, então, né, gente, eu segui a vida aí de consultor de projeto, com essa especialidade de escritório de projetos, que foi onde, inclusive, eu tive um enorme contato com essa parte de licitações e contratos de TI, né? Até mesmo por uma necessidade que eu tinha no momento por trabalhar como terceirizado dentro de um órgão público. Tive aí como, vamos colocar aí, né, colocações profissionais muito interessantes, lançamentos profissionais muito interessantes, o que diz respeito, gente, a projetos como, por exemplo, Farmácia Popular 2.0, né? Que a parte de tecnologia da informação foi de gerência minha. O sistema é movido a ciclo do sangue, certo? Todos os dois tocados dentro do Ministério da Saúde, né? E também a implantação de alguns escritórios de projetos, né? Como eu poderia citar aí, né? A implantação do escritório de projetos do próprio DataSUS, do qual eu fiz parte da equipe que lançou esse escritório de projetos. Momentos assim, né, que eu estou lançando aqui para os senhores para a gente saber, né, afinal de contas, quem é o professor Gabriel Pacheco, nada muito narcisista, mas que a gente possa ter um alinhamento e os senhores saberem, né, quem é, afinal de contas, o professor e o que ele pode oferecer para vocês em relação ao conhecimento. Sou professor em cursos profissionalizantes e preparatórios para concurso da área de tecnologia da informação. Sou responsável pela publicação de materiais, né, em PDF aí por toda a internet, vocês podem procurar, sempre vai ter um local ou outro que eu tenho material publicado. Artigos, comentários de questões online, né, como por exemplo alguns sites que eu também realizo esse tipo de trabalho, né, para que os senhores possam, diríamos, usufruir da melhor forma possível, né, a resolução de questões com comentários acompanhados. Sou fundador e responsável pelo blog www.tiparaconcursos.net, já apresentado anteriormente, coordenador dos cursos presenciais da equipe itinerante, fui aprovado já em 7 concursos públicos e convocado para 4 desses concursos públicos, e atualmente acaba que eu estou trabalhando, né, dentro do SERPRO como analista em negócios em TI, justamente, né, prestando aí algum tipo de serviço diretamente relacionado à parte de licitações e contratos de TI. E claro, gente, sou um concurseiro de plantão nato, tá joia? Porque afinal de contas, quando eu resolvi começar a estudar para concursos públicos, eu reparei que eu comecei a passar com 6 meses de estudo, né? Ou seja, uma pessoa que no momento, né, isso sirva inclusive de incentivo para os senhores, uma pessoa que no momento não tinha, vamos dizer assim, nenhum conhecimento da área de direito, né, assim muito específico, resolvi começar a estudar para concurso público, em 6 meses eu já estava passando para concursos públicos. Ou seja, não tinha por que eu largar de estudar para concursos públicos depois de ter passado, depois de já ter sido nomeado em algum deles. E outra porque, vamos colocar assim, eu quero realmente, né, ser um funcionário público e um servidor público, vamos colocar assim, entendeu? De alto escalão, né? Claro, acredito que seja o mesmo desejo de todos os senhores. Vamos continuar aqui então. Nossa apresentação do curso. O nosso curso vai constar então, gente, na modalidade em videoaulas,
tá joia? Ou vídeos aula, esse é o plural, né, correto, que a gente acaba encontrando, né, gente, na nossa nomenclatura aí, né, na nossa língua portuguesa propriamente dito. E será dividido por módulos, né, de 4 a 8 horas aproximadamente. Isso vai depender do quê? Vai depender especificamente do tipo de questão que a gente está tratando, vai depender especificamente, quando eu falo tipo de questão, são os assuntos, né, que são tratados. Vocês vão ver logo adiante que eu dividi os tópicos de uma forma bem interessante para a gente conseguir trabalhar. Vai depender do nível de complexidade de cada tópico, tá joia? E claro, né, dentro de cada módulo desses nós teremos aulas entre 20 a 30 minutos. De forma que a gente consiga aí tapar, né, sempre um espaço mais próximo possível, né, entre 4 e 8 horas aproximadamente. Os senhores, quando tiverem adquirido, né, o curso, os senhores terão acesso aos slides, né, utilizados em todos os módulos, perfeito, de forma que vocês possam acompanhar as aulas, né, fazer suas respectivas anotações, né, e não precisar ficar copiando tudo que aparece aqui no slide, né, que não é esse o objetivo quando você assiste uma aula, né, gente? Na verdade, o objetivo de você assistir uma aula é o quê? É realmente pegar a súmula, né? Como eu posso colocar assim a súmula? Um sutra, propriamente dito, do que cai no concurso público. Né? E realmente fazer as anotações para revisões futuras, né? Daquilo que eu, como professor, acredito que realmente vai cair na sua prova. Os módulos serão divididos de acordo com os atuais editais publicados e futuros editais previstos. Né? Afinal de contas, a gente não vai trabalhar aqui de forma alguma com o lançamento de todos os módulos de uma vez só. Né? Eu vou começando aqui com módulos introdutórios, vou falando sobre um tópico, sobre outro, sobre um assunto ou outro, né? E depois, posteriormente, aí sim eu continuo lançando outros módulos. E dessa forma a gente consegue, adaptando com o passar do tempo, né, os próprios módulos do nosso curso completo aos editais das bancas. Trataremos aqui então de módulos teóricos, de um módulo teórico, né, gente, nesse momento inicial, trabalhando com resolução de exercícios em módulos futuros, tudo bem? Exercícios comentados que serão lançados, né, gente? E claro, teremos ali então, nesses módulos de exercícios voltados às principais bancas, como o ESAF, o CESP, a FCC, a Sesgran-Rio e a FGV. Primeiro de tudo, no nosso conteúdo programático, a gente vai começar falando, gente, assim de uma forma muito interessante, do histórico da licitação e auditoria de contratos de TI. Aí os senhores vão me perguntar, né, professor, por que eu precisaria saber do histórico da licitação e auditoria de contratos de TI? Porque é bem simples, gente. A forma que eu trabalho nas aulas, para quem já assistiu videoaulas minhas, para quem já trabalhou comigo em sala de aula, para quem já trabalhou com meus materiais em PDF, eu gosto de trabalhar com a evolução do conhecimento dos senhores. Eu não sou daqueles professores taxativos que consideram como todas as pessoas de nível 5. E também não acredito que as pessoas de nível 5 não tenham nada a aprender a partir do momento que elas começam a trabalhar com nivelamento de baixo. Porque às vezes alguns vícios de conhecimento dos senhores podem estar justamente onde? Podem estar no mais baixo nível do conhecimento que os senhores tiverem. Então, quando eu trabalho com histórico da licitação e auditoria de contratos de TI com os senhores, eu consigo passar, na verdade, uma justificativa, um motivo, na verdade, para que as licitações aconteçam, para que as licitações hoje em dia ocorram e para que elas sejam regulamentadas e normatizadas conforme elas estão atualmente. Trabalharemos então, gente, também no nosso curso, né, com a parte de legislação e conceitos básicos aplicáveis à auditoria e fiscalização de contratos de TI, né, de forma que a gente consiga evoluir mais ainda o conhecimento dos senhores, né, sobre o assunto. Trabalharemos com os princípios aplicáveis à auditoria e fiscalização de contratos de TI, e os senhores vão ver que bem interessante, com que esses 3 primeiros tópicos, várias questões de concurso público, quando eu falo várias questões mesmo, poderão ser resolvidas, sem problema algum. E uma coisa que eu vou chamar a atenção é que os senhores vão ver que nas nossas videoaulas eu trabalho realmente de uma forma muito irreverente, entendeu? Eu não tenho aquele esquema da videoaula muito certinha, entendeu? Aquela videoaula muito, como é que eu posso colocar, cartesiana, né? As minhas videoaulas, meus cursos presenciais, os meus textos, são dotados aí de um teor de, como colocar assim, de informalismo, né, cabível, né, ao assunto, é claro, né, desde que não fuja-se do assunto, mas informalismo cabível, né, porque afinal de contas ninguém é obrigado a estar assistindo a videoaula e tá me ouvindo aqui o tempo todo num blá 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 louco, alucinante, parecendo aqui a professora do Charlie Brown Jr., né, daquele seriadozinho do desenho que a gente assistia aí, né, com as pessoas novas como eu, que a gente assistia na época do Snoopy.
Estamos de acordo? Ou seja, vamos ver aqui então, vocês já vão sentir nas primeiras aulas isso, tá joia? Os meus cursos são dotados de uma característica de reverência. Irreverência, informalidade cabível, entendeu? Para que não atrapalhe os senhores, né? Afinal de contas, aquela informalidade descabida, né, desnecessária, acaba atrapalhando o entendimento. Mas o objetivo nosso aqui é justamente o que? É prender os senhores ao curso, né? É trazer os senhores para dentro do curso para que os senhores tenham foco exatamente no que eu estou falando, entendeu? Para que de repente, entre uma brincadeira e outra, vocês lembrem daquele conteúdo na hora da prova, tá perfeito? E claro, não caiam na nostalgia, né? Uma coisa que eu odiaria seria alguém me mandar um e-mail falando que dormiu no decorrer de uma aula minha. Isso seria horrível, né, gente? Trabalharemos aqui então com a legislação aplicável, auditoria e fiscalização de contratos de TI, onde nós teremos aqui então, né, uma tratativa direta ao que a 8666 traz em relação aos contratos de TI. Trataremos aqui também na 10520 com essa mesma perspectiva, a Lei 8.248, trabalharemos com vários acordos do TCU e veremos então que inclusive os acordos do TCU são na verdade que acabam direcionando as nossas linhas de estudo. Trabalharemos, gente, aqui também com a Instrução Normativa número 2, tá certo? O SLT-MPOG de 2002 e suas respectivas alterações. Trabalharemos aqui com a Instrução Normativa número 4, SLTI-MPOG 2010 e suas respectivas alterações. E inclusive os senhores vão ver que é bem interessante que essa Instrução Normativa número 4, ela traz na verdade alterações inclusive recentes, gente. Quando eu falo recentes, são alterações de quanto? São alterações do ano de 2012, por exemplo, entendeu? De fevereiro de 2012. Muitos dos senhores já devem estar pensando, poxa, como assim é possível ter alteração tão nova e eu não estar sabendo? Pô, é bem simples, né? Eu acredito que vocês estejam alunos, vocês estejam estudando, mas que, claro, os senhores não são obrigados a acompanhar de perto os assuntos, né? Como são tratados aí nos bastidores. Eu, como professor, entendeu? Eu, como trabalho diretamente na área, sou obrigado a acompanhar. Faremos aqui então, gente, também uma abordagem bem interessante no decorrer do curso, no que diz respeito aos aspectos relevantes da fase interna, aos aspectos relevantes da fase externa e do processo de contratação propriamente dito. Alguns dos senhores vão estar pensando, por que o senhor vai fazer isso, professor? Muito simples, senhores. Quando eu falo de aspectos relevantes da fase interna, aspectos relevantes da fase externa, eu vou estar considerando que os aspectos que dizem respeito ao que o órgão entendeu da administração pública direta e indireta, tudo bem, deverá tratar em relação ao processo licitatório propriamente dito dentro dele, entendeu? Ou seja, sem envolver as partes externas. E quando eu falo de aspectos relevantes da fase externa, aí sim eu estou envolvendo fornecedores, prováveis fornecedores, estou envolvendo, na verdade, entendeu? Pessoas terceiras a esse processo, e daí sim eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer o comparativo entre esses dois tópicos e a parte de processo de contratação. Por que isso? Porque o processo de contratação, propriamente dito, dentro dele, ele envolve esses dois tópicos. Só que dependendo da banca que estiver cobrando, dependendo da lei que estiver sendo cobrada por essa banca, ela vai falar para vocês em aspectos relevantes da fase interna e da fase externa. Ou também vai poder falar para os senhores em relação ao processo de contratação. Então a gente vai fazer as duas abordagens, né, numa forma aí de um bate-bola bem interessante, para que vocês não fiquem com dúvida alguma sobre o assunto. Trataremos também, gente, sobre um tópico que está começando a ser cobrado em provas de concurso público, que é o Guia Prático para a Contratação de Soluções de TI, né? Um guia prático para a contratação de soluções de TI que foi lançado pelo Ministério do Planejamento e que simplesmente traz aí para a gente uma tradução mais adequada, entendeu? Ao entendimento do mundo, né? Vamos colocar assim, das contratações da área de tecnologia da informação. Vamos tratar esse guia prático porque, inclusive, a última prova da CGU já cobrou esse tópico. Cobrou esse tópico em 3 questões, entendeu? E, poxa, foi uma coisa que surpreendeu muito concurseiro bom que acabou se dando mal por não conhecer esse guia. Uma coisa que eu chamo a atenção aos senhores é o quê? O conteúdo previsto poderá sofrer alterações devido a tópicos, entendeu? A novos tópicos lançados em editais e devido a solicitações de alunos. Se a gente estiver trabalhando ali nas aulas. Vamos lá, professores, estamos tocando aqui a N04 e o próximo módulo, entendeu, previsto do curso completo seriam os aspectos relevantes. Não, professor, de repente seria mais interessante trabalhar com guia prático. Enfim, é uma citação um pouco esdrúxula, né, de ser feita, que afinal de contas nós sabemos que o processo de contratação é melhor tratado antes do guia prático, mas pode acontecer.
Nossa ideia aqui então, gente, nesse primeiro tópico, é falar sobre o quê? Nós vamos entrar aqui então, já na nossa parte do conteúdo, e primeiro de tudo que a gente vai fazer aqui agora, vamos caçar fantasmas. Tá? Quando eu falo caça aos fantasmas, é justamente, gente, o que os nossos amigos Ghostbusters, entendeu? Faziam anteriormente. É isso mesmo, gente. Eu sou dessa época, né? Fazer o quê? Já era nascido quando foi lançado o primeiro filme, né? Então nada melhor do que lançar o exemplo dos caras aqui, né? Que inclusive movimentou gerações aí na época. Que é o quê? Afinal de contas, nós temos que falar em auditoria, nós temos que falar em fiscalização, nós temos que falar em licitações de contratos de TI. Ou que as bancas estão ficando loucas, alucinadas, entendeu? As bancas endoidaram. O que está acontecendo com elas? Pois afinal de contas nós pegamos como, por exemplo, editais da ESAF, e a ESAF está cobrando ali para a gente, né, a parte de licitações e contratos de TI dentro de auditoria de TI. De repente a gente pega um edital do CESP e o CESP também está cobrando licitações de contratos de TI com o nome de fiscalização de TI, de contratos de TI. Não é, gente? Poxa, fica uma coisa um pouco estranha, né? Pois afinal de contas a gente para pensar e detecta que simplesmente as bancas não estão loucas. E eles não estão com o objetivo nesse momento de atrapalhar ninguém. É conforme eu falo, a banca te odeia. Mas nesse caso, me desculpe, ela não está te prejudicando. Vai por mim, tá bom? Então o que aconteceu, gente? Primeiro de tudo, a gente vai explicar de onde surgiu isso, tá joia? Todo esse esquema, toda essa nomenclatura, né, de falar em auditoria, fiscalização e licitações, para os senhores entenderem que simplesmente a banca não está louca. Bora lá então. Quando eu falar, gente, bora lá então, eu estou chamando a atenção dos senhores para a aula mesmo. Tá joia? O bora lá então é nessa hora que você abre o olho, entendeu? Pega teu caderno e começa a anotar. Preocupação da administração pública nas licitações de TI. Por que isso? Nossa motivação começa inicialmente, gente, lá no Decreto 200 de 1967. Aí vocês vão perguntar, professor, que loucura é essa? Você está me dizendo, então, que lá em 1967 já existia uma preocupação, na verdade, com a parte de licitações de contratos de TI? Não, gente. Existia, na verdade, nesse momento, uma preocupação direta da administração pública em trabalhar com planejamento dentro da administração pública. De forma que simplesmente o administrador que não planejasse o que ele estivesse fazendo como administrador, o que ele estivesse fazendo dentro da gestão pública, estaria incorrendo em ofensa ao princípio da legalidade. Isso pode ser verificado tranquilamente no Decreto 200, entendeu, de 1967, em seu artigo 6º. Essa preocupação espelhou então decorrências, entendeu, em nossas constituições federais, e nessas constituições federais, né, temos agora a última de 1988, que traz em seu artigo 37 simplesmente o que? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Trazendo assim então, gente, a definição de planejamento vinculada diretamente ao princípio da eficiência. Mas professor, eu não sei o que é princípio da eficiência. Te acalma, meu amigo, te acalma, minha amiga, entendeu? Você viu que um dos nossos tópicos no decorrer do curso é justamente o que diz respeito aos princípios da administração pública que são orientados aos tópicos de licitações e contratos de TI? Então fiquem tranquilos. Ou seja, temos então a justificativa muito anterior, uma justificativa muito antiga, para falar a verdade, não é nem anterior, né, professor? Uma justificativa muito antiga, para que nós consigamos, na verdade, trazer a administração pública para uma visão de planejamento. E planejamento do que especificamente? Quando ele fala planejamento, a principal preocupação da administração pública nesse momento de planejamento é que o administrador saiba o que ele está fazendo e que ele preveja como que ele vai fazer isso, entendeu? De maneira antecipada. Por que de maneira antecipada? Porque nesse momento ele vai precisar automaticamente saber onde o dinheiro público está sendo gasto, onde o dinheiro público está sendo investido. E com o decorrer dos anos, né, gente, o que aconteceu? Simplesmente nós vimos que várias leis, vários decretos começaram a acontecer, começaram a aparecer, entendeu? Se preocupando com o assunto, e simplesmente os próprios servidores públicos, vamos colocar assim, tinham um desconhecimento do processo licitatório legal enorme.
Víamos então, né, gente, anomalias contratuais, né, que poderíamos aí citar, como por exemplo escândalos que vinham ocorrendo, né, gente, na nossa administração pública até os dias atuais, que forçaram então a administração pública a simplesmente fiscalizar. Sim, gente, isso mesmo. Foi lançado o processo licitatório, tivemos então instruções normativas, tivemos legislações, tivemos normas específicas preocupadas com o assunto, tivemos decreto-lei, entendeu? A gente trabalhando em cima do assunto e simplesmente o próprio servidor público nesse momento e até mesmo, entendeu, os fornecedores, né, que simplesmente fornecem serviço e forneciam serviço para a administração pública, tinham aí um desconhecimento geral sobre o assunto. O que levou, então, conforme eu estava dizendo anteriormente, o que? A administração pública a fiscalizar, a auditar o processo licitatório. E quando ela fez isso, ela fiscalizou, ela auditou o processo licitatório, certo? Ela precisou do que? Ela precisou, gente, do que? De conceitos mais abrangentes, como, por exemplo, o conceito de auditoria de tecnologia da informação propriamente dito. Porque, afinal de contas, quando a gente fala, na verdade, em contratos e licitações de contratos de TI, nós estamos falando, né, de sistemas de informação, nós estamos falando, gente, de toda a área de informação, entendeu? E estamos falando de toda a infraestrutura de informação de um órgão público. Dali, então, surgiu o quê? Surge, então, gente, aí no momento, certo? A necessidade da gente falar o quê? As licitações de contratos de TI não são somente licitações de contratos de TI. As licitações e contratos de TI são encaradas então pela administração pública nesse momento atual, no momento que nós vivemos, entendeu? E te falar a verdade, não é coisa muito nova, vocês podem reparar que essa preocupação é antiga, mas tem a preocupação então nesse momento que nós vivemos do quê? Do processo licitatório acontecer, do processo licitatório ser executado conforme ele tem que acontecer e que esse processo licitatório seja fiscalizado. E, além de tudo, que esse processo licitatório seja auditado. Auditado, gente, fiscalizado e auditado não somente no decorrer do próprio processo licitatório, mas também fiscalizado e auditado a partir de quando? A partir de quando a gente, inclusive, tem a entrega do produto ou serviço sendo realizado à administração pública. Fica, então, a ideia para os senhores de como surgiu, então, o esquema de auditoria e fiscalização de licitações de contratos de TI? Sim, senhores, isso mesmo, surgiu nesse formato. Então, na sua prova ou no seu edital, entendeu? Quando você for realizar alguma questão ou algo do gênero, se vocês pegarem o termo auditoria de TI e logo adiante o seu avaliador estiver cobrando o guia de contratação, o seu avaliador estiver cobrando IN02, IN04, estiver cobrando ali 8666, você vai falar, o avaliador, a banca, eles estão loucos? Não, eles não estão loucos. O termo é muito bem cabível e muito bem utilizado. E eu gostaria que vocês, a partir desse momento, dessa abertura de mente que eu trouxe aqui para vocês, que vocês interpretassem auditoria de contratos de TI, fiscalização de contratos de TI e licitações de contratos de TI como termos sinônimos a grosso modo. Tá joia? Quando falo grosso modo, por quê? Porque nós veremos ali então, né, que simplesmente depois que acontece a licitação, aí que vem as tarefas, né, as atividades de auditoria e fiscalização, mas a nível metodológico, a nível conceitual e para que a gente tenha uma didática melhor para trabalhar com os senhores, encarem-no como sinônimos. Então, senhores, assim como diria o nosso grande amigo aqui, né, para os que conhecem tal personagem, né, o Gaguinho, e por hoje é só, pessoal. Acabei de apresentar então a proposta do curso, já demos ali uma introdução básica sobre justamente o que vinha a ser auditoria, fiscalização, licitação de contratos de TI e acredito que agora nós estamos aqui com um alinhamento perfeito sobre o que os senhores podem esperar desse curso completo, acredito eu, é claro. E se tivermos dúvidas, qual é a regra, os senhores vão postar suas dúvidas justamente no meu profile do Itinerante, www.itinerante.com.br/profile/prof. Gabriel Pacheco. Mas é claro, pode me mandar e-mail, me encaminhe e-mail se por um acaso for algum tipo de dúvida muito pessoal, muito particular, se não quiser expor o sentimento aí, vamos colocar, né, ou então suas colocações pessoais numa rede, né, me mande e-mail, vou dar uma olhada, se realmente, gente, for algo que eu poderia ter respondido na própria rede, a única coisa que eu vou fazer é pedir para os senhores, poxa aluno, coloca lá no profile, entendeu? É melhor que todos vão conseguir tirar a mesma dúvida que o senhor está tendo aí. O que eu vou ter aqui então? Que eu vou solicitar? Acesse meu blog, é claro,
www.tiparaconcursos.net, acesse minha fanpage facebook.com/tiparaconcursos e também acesse meu Twitter aí, twitter.com/GabrielFPacheco. Para poder adquirir os cursos, qual é a regra? www.provasdeti.com.br. Sempre que a gente tiver um curso lançado aqui do pacote de auditoria e fiscalização de contratos de TI em parceria com Provas de TI, a gente vai estar trabalhando aqui no site com o lançamento deles, né? Toda essa parte logística, financeira vai ser negociado com eles. Os senhores podem esperar o melhor atendimento possível que tem sido prestado no decorrer de todo o tempo que o site está no ar. Vou ficando por aqui, gente. A gente se encontra no decorrer do curso. Um grande abraço e até mais!